Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e eu voltei para começar aqui nossos episódios de retrospectiva. Eu sei que ainda tecnicamente é 2022, mas eu montei um episódio de hoje ranqueando todas as cabines de imprensa que eu assisti esse ano, porque eu acabei não pegando nenhuma em dezembro, porque foi um mês bastante movimentado, assim, bastante cansativo. Eu tô bem cansada, estava bem cansada, estou bem cansada, não sei na data de publicação desse podcast como estarei, mas esse Natal caindo no domingo não ajuda muito o trabalhador brasileiro, né? Mas enfim, o roteiro ficou comprido, não vou enrolar muito pra começar. Antes de mais nada, eu queria fazer um grande agradecimento para a Cine Assessoria e para o Espaço Z, que foram duas assessorias parceiras que proporcionaram essas oportunidades de ter cabines virtuais de lançamentos, né? E para quem não sabe, a cabine de imprensa é uma exibição adiantada de um lançamento que vai chegar nos cinemas para jornalistas e para criadores de conteúdo. Essa exibição ela é feita de maneira gratuita, porém ninguém recebe nada para falar sobre o filme, seja bem ou seja mal. É uma troca. Os estúdios mostram o filme com antecedência, os criadores falam dele para gerar buzz para o lançamento. Essas sessões costumam ser presenciais, limitadas a algumas capitais, mas na pandemia começaram a fazer algumas sessões online e isso acabou ajudando muito quem não mora nos grandes centros, como euzinha. Por mais que eu esteja no estado de São Paulo, a capital tá a 350 quilômetros daqui, então é uma viagem que não dá para fazer com tanta frequência, né? Mas assim, né, os lançamentos grandes acabam tendo sessões presenciais mesmo, né? E até mesmo alguns lançamentos que não são tão grandes, mas são de filmes que têm uma certa expectativa na bolha cinéfila, eles também acabam nem tendo cabine online nem nada. É bem triste receber o e-mail com o convite da cabine e aí você percebe que ela é presencial, né? Porque é tudo no mesmo lote que vai chegando, aí quando eu abro o e-mail que eu vejo se é online ou não. Mas enfim, eu não vou questionar as estratégias de divulgação. A verdade é que essas cabines me proporcionaram a oportunidade de assistir muitos filmes que eu não teria acesso se não fosse assim. É uma grande ironia que nenhum deles chegou a passar aqui na minha cidade. Eu estava produzindo conteúdo sobre esses filmes sabendo que os meus conterrâneos não iam ter acesso fácil a eles, né? Isso é um pouquinho triste. Todos esses filmes que eu vou falar aqui tem post lá no nosso Instagram, segue a gente, o @filme.da.semana. Alguns são, assim, posts próprios, outros também são posts próprios, mas dentro do quadro de 52 filmes por mulheres, porque eles foram dirigidos justamente por mulheres. Ao todo foram 24 filmes vistos, desses 13 são brasileiros, 5 são franceses e os outros têm outras nacionalidades. E desses 24, 11 deles são dirigidos por mulheres, né? O que ajudou muito a completar o desafio de ver 52 no ano. Eu vou falar, assim, de cada um desses filmes muito rápido. E eu meio que escolhi uma ordem ranqueada do pior pro melhor. Mas, assim, existem nuances, existem camadas, né? Quando eu escrevo minha crítica, eu tento encontrar os pontos positivos, mesmo que eu não tenha gostado. Mas vamos lá, né? O pior deles também foi o meu pior filme do ano. Foi o único filme que eu não consegui encontrar nenhuma qualidade. Eu nem cheguei a fazer o post, mas eu fiz um episódio inteiro dele aqui no podcast falando principalmente mal, que foi o episódio 109. Ele chama Águas Selvagens. É uma coprodução Brasil-Argentina, a história se passa na fronteira. Ele é um neo-noir com uma investigação policial, mas na verdade ele tenta ser mais inteligente do que ele é. Na verdade é um filme bem burrinho. Ele é confuso, ele é machista e as cenas de ação dele são dignas de novela da Record. Nesse momento ele está disponível para aluguel digital, mas eu não aconselho gastar dinheiro com isso. Águas Selvagens foi o único filme que eu de fato detestei, mas houveram outros 6 que eu não gostei muito, mas como eu já disse, na hora de escrever eu tento ver o lado bom das obras, né, mais ou menos, então vou falar desses próximos 6, que são esses filmes que ficaram meio que nessa... eu não gostei muito. O primeiro dessa leva é Serial Kelly, é uma comédia nacional estrelada pela Gabi Amarantos. Eu não odiei ele...
de um jeito que parece que eu odiei quando eu falo dele, mas eu não consegui criar conteúdo porque eu tava numa semana ruim que acabou virando um mês ruim. Não ruim, mas tipo, eu tava tendo muita dificuldade de me concentrar em criar conteúdo, em consumir conteúdo, enfim. Esse estado da minha vida pode ter afetado a minha experiência, mas assim, é um filme um pouco bagunçado, assim, olhando tecnicamente, eu fiquei perdida em muitos momentos porque a edição dele era caótica de um jeito ruim, eu não tava entendendo muito bem aonde as coisas estavam indo. Eu achava a ideia do papel muito interessante, mas o jeito que foi montado parece um quebra-cabeça esquisito e que não faz muito sentido. Tem um filme bom ali no meio, né? Mas essa edição que chegou pra gente realmente é lamentável, sabe? Mesmo assim, a saga da cantora do Tecnobrega, que se vê num ciclo vicioso de assassinatos, ela tem seus momentos bons. Tem uma cena que ela vai se apresentar numa praça de alimentação de um shopping enquanto tá rolando um desfile de moda gospel. E essa cena, assim, é top audiovisual brasileiro. Eu dava altas gargalhadas. É uma pena que as coisas meio que degringolaram daí pra frente. Serial Kelly foi uma das últimas cabines que eu vi esse ano, então eu acho que ele tá naquele limbo de não tá mais no cinema, mas ainda não ter chegado em nenhum stream, nem tá no VOD. Então é meio que isso, não tem onde ver por enquanto. Próximo filme também é meio que isso, eu não tava num dia bom e aí eu já não gostei, mas eu também vi várias coisas que não me agradaram no filme, que mesmo se eu tivesse num dia bom também não ia me agradar. É o Super Ken, uma comédia besterol francesa que tira sarro do cinema de heróis. Ele lembra um pouco aqueles mockbusters tipo Todo Mundo em Pânico, mas ele é ainda mais descontrolado porque o cinema europeu é diferente, sabe? Mesmo os filmes mais comerciais de lá, eles costumam não ter freios com algumas coisas que Hollywood tem. Achei fraco, achei bobo, tem muita piada de pinto e eu não tô mais na vibe, não que algum dia eu já estivesse, mas eu via aquilo acontecendo e eu pensava, nossa, não é pra mim isso aí, sabe? E meio que foi isso o filme inteiro. Super Ken já chegou nas bibliotecas digitais, tá disponível pra aluguel, o famoso VOD. Próximo filme, ele é dirigido por uma mulher, chama Garota Inflamável, é um filme alemão, e ele quer ser mais inteligente do que ele realmente é, o que me dá nos nervos. A protagonista, ela é uma rebelde sem causa, ela é meio mimada, e aí ela acha que quebra tabus. É bastante irritante, sabe? Ela meio que finge ter uma doença mental, ou talvez ela tenha, mas exagere os sintomas. Ela tá nesse ciclo pra escapar das coisas, toda vez que ela toma uma atitude questionável, ela se interna numa clínica e ao invés de lidar com as consequências das suas ações, e os médicos não conseguem entender o que ela tem. Eu não lembro as nuances, mas era um negócio meio zoado, assim. Eu lembro quando eu vi, eu fiquei um pouco incomodada, porque ele meio que quer fazer um discurso revolucionário, mas ele... é meio que uma história de uma menina mimada, sabe? Assim, tem coisas boas nele. Ele tem uma trilha sonora muito legal. Muito legal, assim, de filme... Tem cara de filme indie, ele tem uma estética desses filmes indie americanos, sabe? Então ele tem essa estética legal, trilha legal, ele parece legal, assim, na superfície, mas se você entra um pouquinho numa camada de interpretação mínima ali, você já vê que é esquisito. E tem um romance sáfico, mas, assim, são tantas decisões questionáveis que não dá pra torcer por esse casal, sabe? Garota Inflamável, ele já tá disponível no Belas Artes à la carte. O próximo filme é francês, um que eu tinha expectativas meio altas, expectativas que foram criadas no e-mail do release, porque assim, antes de chegar à cabine, a distribuidora costuma mandar um e-mail falando, esse filme, ele vai lançar dia tal, olha essa sinopse, olha esse textinho introdutório, se prepara. E aí eu li sobre esse filme e eu achei muito interessante, e a hora que eu fui ver, ele não entregou nada pra mim, sabe? Ele chama Amantes. Olha esse título, gente, super genérico. Ele quer ser um thriller erótico, mas ele não consegue ser nem thriller, nem erótico, sabe? É a história de uma mulher que tá de férias com seu marido rico e lá ela reencontra um antigo namorado pobre, cujo término não foi dos melhores, mas daí essa paixão meio que reacende, fica esse triângulo e vai gerar alguns probleminhas para todos os envolvidos, até que coisas muito complexas acontecem. O problema
Não sei se é um problema. É uma escolha. Mas enfim, o filme não começa assim. A sinopse é essa, mas o filme não começa desse jeito. Começa ela com um namorado pobre. Tudo que aconteceu entre eles. Por que eles terminaram. Os primeiros 20 minutos de filme é isso. E aí tem um salto temporal de não sei quantos anos, não fica muito claro. E aí ela tá casada com esse outro cara. A construção desse filme é um pouco esquisita. Na real, é dividida em 3 partes, isso até que é interessante, mas o jeito que o tempo passa é esquisito. Talvez seja feito assim pra gente torcer pra ela ficar com a amante. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm química, sabe? Tem algumas cenas de sexo, mas elas são todas iguais. Que casal tão apaixonado tá sempre transando na mesma posição, que é exatamente a posição mais básica quando você pensa no ato, sabe? Então, assim, nem isso salva no filme, sabe? Além disso, o título é super genérico, você vai pesquisar amantes, vai aparecer qualquer coisa mesmo. E atualmente ele não tá disponível em nenhum streaming, pelo menos não que eu tenha achado, né? Mas como eu disse, é um título genérico, não dá pra procurar direito. Opa, atualização aqui de última hora, eu acho que chegou hoje no Belas Artes à la carte, porque agora eu lembrei de ter visto um post hoje, assim, na data de gravação desse episódio, que é, sei lá, dia 28. Então, Amantes chegou no Belas Artes à la carte, mas eu só sei disso porque eu sigo eles, porque, de novo, se eu fosse dependendo do nome desse filme... Uma das primeiras cabines que eu vi, que foi lá no comecinho do ano, foi o filme que acabou se tornando a submissão da Ucrânia para a categoria de filme estrangeiro no Oscar, mas que acabou ficando de fora da shortlist, né, que é a lista de semifinalistas. Esse filme, no caso, é Klondike, A Guerra na Ucrânia. Ele tem esse subtítulo, o título original é só Klondike, acho. O que isso significa, eu não tenho certeza. Eu confundo com aquele Klondike, que é o Paciência do Windows, mas é diferente, tem uma letra a mais. Então, não caiam no mesmo erro que eu ao pesquisar esse filme no Google. Esse é um filme lento, ele se passa em 2016, se não me engano. Foi bastante tempo antes de acontecer a guerra de fato, mas foi num período que a fronteira ali entre Rússia e Ucrânia começou a ficar meio esquisita. Começou a ter uns conflitos e tal. E o filme vai acompanhar um jovem casal que mora nessa região, a moça está grávida, e esse conflito vai afetar a vida dos dois. E eu gosto de filmes de guerra que não focam nos soldados no campo, mas sim como tudo influencia na vida do cidadão comum. Esse filme tem alguns méritos, a fotografia dele é bem bonita, ele é bem cru, tem algumas imagens bem fortes de um jeito positivo, porém é chato. É bem chato. Ele também está disponível na Belas Artes à la carte. Para fechar essa leva de filmes que eu não gostei tanto, vamos com uma cinebiografia, que é um gênero que eu particularmente odeio. Um Broto Legal é um filme brasileiro que conta a história da cantora Celi Campelo. Ele é bem tradicional no formato do gênero, bem quadradão. As atuações, elas têm qualidades mistas, mas a protagonista é boa. Mas tem muita atuação ruim nesse filme também, então isso não ajuda. E eu acho que o meu maior problema com ele é principalmente a história real que ele é baseado. Tipo, eu não gostei muito de algumas decisões da Celi com a sua vida, como, por exemplo, a aposentadoria precoce dela para se dedicar à família. Eu não acho que isso é um spoiler, a vida de uma pessoa pública não é um spoiler, né? Mas eu fiquei incomodado com isso, eu fui pesquisar e aconteceu daquele jeito. Eu falei, não posso brigar com a vida de uma pessoa, o que que eu vou fazer, né? Mas, enfim, achei o final um pouco anticlimático, mas é meio que a vida da pessoa, sabe? Não tenho culpa. Nem todo mundo tem uma vida tão interessante, digna de uma cinebiografia. Ou algumas merecem ser enfeitadas. Mas, enfim, tipo, tem umas cenas legais, as cenas de música são bem legais. Me fez ir atrás de quem era Celi Campelo, que era uma pessoa que eu conhecia só de nome, eu conhecia as músicas mais famosas por causa da minha mãe. Então, assim, eu acho que pra isso serviu. Então, eu acho que já é válido só por isso. Um Broto Legal não tá disponível em nenhum streaming nesse momento. Daqui pra frente são filmes que eu gostei mais, então talvez seja uma recomendação um pouco mais válida. Lembrando que ainda tá mais ou menos ranqueado, então eu gostei mais de algum do que de outros, mas de modo geral são filmes, no mínimo, assim, um 5,5, 6, sabe? Começando essa parte com Esperando Bojangles, que é um filme francês, um filme de época, onde a gente acompanha um casal muito feliz e o seu filhinho muito lindo. Eles são bem hedonistas, eles gostam de viver a vida ao máximo, dançar, ir em festas, eles são muito felizes. Só que a mãe, ela tem uma doença mental
Eu não lembro se chegam a diagnosticar ela no filme, porque eles passam nos anos 50. E essa doença acaba virando a parte dramática na metade final, principalmente o sofrimento dela por não ter o tratamento adequado e da família, porque fica meio que sem saber o que fazer, sabe? Eles têm a melhor das intenções, eles tentam fazer tudo que tá no alcance deles pra deixar as coisas melhor, mas meio que não adianta enquanto a pessoa tá naquele estado, sabe? É claro, a família pode tornar tudo muito pior se não colabora, mas meio que tem uma hora que é a pessoa que tem que fazer alguma coisa, né? Enfim, gente, vocês sabem como é. Vocês sabem como é. Não sei se sabe, mas enfim, acho que vocês me entenderam, né? É um filme bastante agridoce, ele não tenta ser moralista, não fica falando que a força de vontade vai vencer as adversidades, até porque a vida não é assim, né, gente? Quando eu terminei o filme, eu lembro de não ter gostado tanto, porém, conforme eu ia lembrando dele, principalmente para escrever depois sobre, eu acho que eu acabei gostando um pouco mais, justamente porque ele não é moralista, sabe? Ele tem um tom mais pé no chão, por mais que a história tenha uns viés meio fantásticos, assim. Tem umas horas que lembram um pouco A Vida é Bela, mas de um jeito mais eficiente, eu acho. Eu não sei, né? Gosto é gosto, né, gente? Até fiquei com vontade de rever ele, assim, depois pensando nele. Mas, enfim, né? Esperando Bojangles não tá disponível em nenhum streaming no momento. Próximo filme é um documentário, é o único dessa lista que é um documentário. Eu acho que é o único que eu assisti esse ano, porque não é muito minha vibe, né? Não sei. Eu não sei julgar muito documentário, não costumo consumir muito e meio que vivo minha vida desse jeito. Inclusive, até achei muito difícil escrever minha crítica, né? Porque eu tenho dificuldade de focar no que falar e eu não tenho muito repertório, mas eu peguei essa cabine porque eu me interessei muito na sinopse quando chegou o release e foi uma experiência bem bacana. O título dele é Gigante, espero que esta te encontre e que estejas bem. A sinopse que eu falei que eu amei é que a diretora encontra várias cartas numa dessas feiras de antiguidade e essas cartas elas foram trocadas por um casal nos anos 50 e ela resolve investigar quem é esse casal? Eles ainda estão vivos? Eles ainda estão juntos? O que aconteceu depois e tal? Porque tava cada um numa cidade. Acho que um tava no Rio de Janeiro, o outro tava no Mato Grosso. E aí ela vai nas cidades e tenta entrevistar vizinho e ver como era a galera. Ao mesmo tempo, ela meio que tenta criar um retrato daquelas cidades naquela época. E aí também bota uma reflexão de como antigamente as pessoas conversavam por carta e hoje é tudo muito rápido. Essa parte eu não gosto muito, né? Mas enfim, eventualmente ela ia aparecer. E também tem meio que uma inserção de umas histórias dela, assim, na hora que ela tá narrando a história, ela meio que fala umas coisas dela. Isso eu não gosto muito. Eu acho que é eu não sei se é uma trend de documentário, mas é que eu lembro que Democracia em Vertigem tinha isso também, e eu lembro de não ter gostado, então não sei se é uma moda no documentário nacional, como eu já disse, eu não consumo muito essa mídia, não sei opinar, mas teve uma hora, assim, que eu fiquei, nossa, esse documentário tá tentando fazer muita coisa pra uma duração tão pequena, mas no geral, ele é bonito, eu gostei dele e ele não tá disponível em lugar nenhum porque é um negócio super independente. Mas se vocês ouvirem esse nome e ficarem interessados, vale a pena conferir sim. Depois vem O Livro dos Prazeres, também nacional, é uma adaptação do livro homônimo da Clarice Lispector, que eu não li, mas eu sei que o filme atualiza a história para os dias de hoje, pós-pandemia. Ele vai falar de solidão, sobre se encontrar, ele tem vários momentos bonitos, alguns momentos meio parados, tem coisa que é explicada demais, tem coisa que fica no ar, tem erros e acertos, mas é um filme interessante mesmo assim. Tem um negócio meio mitológico, uma referência, na verdade, que a protagonista chama Lorelei e o interesse romântico dela chama Ulisses, então a Lorelei é uma ninfa que aparece na história da Odisseia. Mas isso não é tão explorado quanto eu achava que seria. A partir do momento que eu descobri que tinham esses nomes e liguei a mitologia, eu achei que fosse ser um pouquinho mais importante. Não sei se no livro é um pouco mais escancarado isso, no filme é bem passado por cima. Mas como eu já falei, é bacana, é um filme interessante. Ele já está disponível em aluguel digital. Eu não posso perder o foco e falar muito só de um, como eu já fiz, porque senão eu vou começar a correr com os primeiros lugares e vai ficar tudo corrido e eu vou ficar falando aqui por uma hora e coitado do meu editor, né, gente? Vamos mandar energias boas para essa mesa de edição. Então vamos lá. Fortaleza Hotel foi minha primeira cabine.
Então ele tem um significado muito especial pra mim. O filme, porém, eu acredito que ele tinha potencial pra ser melhor, sabe? Parecia que eu tava assistindo um corte inicial do filme, porque algumas histórias elas poderiam receber um tratamento melhor, serem mais exploradas, criar mais camadas. Tinha tempo, o corte final do filme tinha menos de 80 minutos, assim, dava pra colocar mais uns 15 minutos, não pra explicar, mas pra gente entender melhor algumas dinâmicas. Mas no geral foi uma nota 6, assim, foi legal. É um filme especial pra mim, eu gostei e eu recomendo pra quem tiver curiosidade, sim. Ele tá disponível no Telecine. O próximo filme chama A Felicidade das Coisas. É um longa brasileiro que ele é muito particular, talvez ele tenha sido o filme mais barato dessa lista, que tá cheia de obras de baixíssimo orçamento. E ele é muito bonito, ele faz muito com o pouco recurso que ele tem, é muito sutil, é daquelas coisas que são minimalistas e fazem parecer fácil ser minimalista, sabe? A gente vai acompanhar uma família de classe média, que vai passar as férias na casa da praia, uma casa simples, enquanto planeja construir uma piscina no quintal de lá. Só que as coisas acabam se complicando, a obra extrapola o apertado orçamento e o coração da história acaba ficando nas dinâmicas familiares, ao mesmo tempo que ele critica, ele traz uma reflexão. Essa piscina é uma metáfora pro poder de compra do brasileiro. Não, gente, parece meio bobo quando eu falo, mas no filme é bem feito, sabe? Então, é um filme bem legal, assim, muito bem feito. É uma diretora iniciante, se não me engano. É um filme que vale a pena ver se passar pelo seu radar, mas infelizmente não tá disponível em nenhum streaming agora. Próximo filme foi uma surpresa que teve cabine online pra mim, porque é um filme que tava meio em alta em algumas bolhas cinéfilas, que é A Ilha de Bergamo. É uma produção que ela é difícil de catalogar, porque a diretora é francesa, a atriz protagonista, que é a Vicky Krieps, ela é de Luxemburgo, e eu conheço ela de filmes tanto norte-americanos, quanto franceses, quanto alemães. A história se passa na Suécia, mas a maior parte dos diálogos é em inglês. Globalização, né? É uma história sobre relações humanas, mas também é sobre bloqueio criativo. Tem uma história dentro da história que a protagonista, ela é uma roteirista que vai para essa ilha que é famosa pelo Bergamo, era onde ele morava, então ela vai lá para escrever e ela começa a escrever, aí o filme vira a história que ela tá escrevendo, que é meio que... Eu não sei se é meio que baseada numa coisa que ela viveu ou numa coisa que ela queria ter vivido, então tem várias camadas, várias nuances... E tem easter eggs pros cinéfilos fãs de Bergman, que eu não peguei porque eu não conheço muito a obra dele, mas enfim, né? Achei que eu ia gostar mais, mas como eu já disse, eu não conheço tantas referências pra ter pego, talvez, o ponto alto do filme, mas é uma história boa, é uma história legal, o elenco tá muito bom, e ele chegou recentemente no catálogo do MUBI. Próximo filme também é outro filme com um orçamento minúsculo, que é Tantas Almas, é um filme colombiano que é muito triste. É sobre um pai que está buscando os filhos que foram sequestrados pela milícia local. É uma produção bem naturalista, tem pouquíssimos diálogos, a gente vai descobrindo as coisas pela reação do protagonista, que é excelente, ele não é um ator profissional, é um filme muito bom, muito triste, um pouco pesado, e também serve de denúncia de um passado, assim, da Colômbia, que não está tão distante da nossa história. Tantas Almas está disponível para aluguel digital. A única animação dessa lista é Além da Lenda. Ele é um filme derivado da série do Canal Brasil, que eu nunca tinha assistido, mas eu sabia da existência. Ele tem o mérito de pegar personagens do folclore nacional e montar um time meio X-Men, assim. Eles são heróis em aventura, cada um tem meio que seu superpoder que é ligado com a lenda que ele pertence. E os vilões desse filme são personagens do folclore norte-americano, tem uma mensagem decolonial, gente, é bem bom. Eu acho que deve ser muito interessante para mostrar para as crianças, para já ensinar elas desde pequenas o que é colonialismo, né? Mas assim, é filme para criança, tem algumas piadas que já nasceram meio datadas, principalmente coisa com meme. Os conflitos não são lá muito complexos, mas assim, é muito divertido, eu gostei bastante. E Além da Lenda tá disponível para aluguel digital. O próximo filme, ele tem um título nacional muito parecido com outro filme aqui da lista que eu acabei de falar, mas agora prestem atenção, aquele era A Felicidade das Coisas, agora eu vou falar de A Felicidade das Pequenas Coisas. É sutil a diferença.
Ele é um filme do Butão, país na Ásia, que faz fronteira com a Índia e com a China, e foi indicado ao Oscar de Filme Internacional na cerimônia de 2022. O título em inglês ficou Lunana, A Walk in the Classroom, então tem gente que conhece ele assim, ou só como Lunana. Inclusive, esse nome, Lunana, é a cidade, ou o povoado, na verdade, onde a história se passa. Como eu disse, é um povoado super remoto, no alto de uma montanha, que demora sei lá quantos dias para chegarem lá. Um professor, ele é enviado para trabalhar lá, dar aula para as crianças, ele não quer ir, mas ele acaba indo porque ele não tem escolha, e lá ele aprende uma grande lição sobre o impacto das pessoas nas vidas uma das outras. Ele é um filme muito simples, que se fosse um pouco mais conhecido ia virar hit com os coaches de Bem com a Vida, mas tem alguma coisinha ali que diferencia ele e torna a mensagem moralista menos chata, mais sincera. Eu acho que é isso. Ele é um filme que ele não tenta ser o que ele não é. Ele é muito sincero com as intenções dele desde o começo, com o que ele quer ser. E tem uma fotografia linda, tem crianças fofas, assim, é um filme muito bom. Eu fiquei surpresa, que eu também tava meio que não dando nada por causa da sinopse, que eu achei que ia ser meio filme good vibes demais. E ele é, mas ele é de um jeito bom, como eu já falei, né? A Felicidade das Pequenas Coisas está disponível no Belas Artes à la carte. Mais recentemente eu vi um filme bem pesado, até comentei aqui em algumas edições atrás do programa. E esse filme ele tá no limbo de ter saído no cinema muito recentemente, ainda não tá disponível em nenhum outro lugar, que é A Mãe. Só assim, um título bem simples, que tem a excelente Marcela Cartacho protagonizando. Ela tá na busca do filho dela, que simplesmente sumiu. E esse sumiço tem a ver com violência policial, principalmente com populações mais vulneráveis, né? É bem pesado e é bastante contemplativo, deixa as coisas meio no ar, mas tem o peso necessário para a crítica dele fazer efeito. Vale a pena ver se vocês virem ele passando no Sesc perto de vocês ou se tiverem oportunidade. Eu comentei com vocês que eu assisti Titane esse ano, inclusive entrou não no top 10, mas foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, que é um filme bizarríssimo de uma mulher que eventualmente acaba transando com um carro. E eu achei que isso era bizarro, mas eu não contava que eu ia assistir um segundo filme esse ano com uma cena não parecida, mas também com uma mulher transando com um carro, que é Carro Rei. É um filme nacional bizarríssimo, completamente diferente de Titane, por mais que a premissa soe parecida, são obras muito diferentes, tem tons muito diferentes, mensagens muito diferentes. E aqui Carro Rei, ele tem problemas de tom, assim, ele se perde um pouco no fim, pra mim, porém, ele tem uma estética maravilhosa. Ele é muito criativo na hora de driblar as limitações técnicas para contar essa história de um carro inteligente que causa uma revolução e depois se revolta contra o seu criador, numa distopia brasileira onde tem um governo de extrema-direita no poder, né? Que coisa. Eu vi que ele tá no Globoplay, mas eu não entendi muito bem qual a complexidade do plano para ter acesso a ele, porque parece que ele tá no catálogo do Canal Brasil, e o plano básico não contempla esse tipo de catálogo. Mas eu também acho que ele tá disponível para aluguel digital, qualquer coisa. O próximo filme foi mais um francês. Foi um outro filme que eu peguei a cabine meio que no escuro, e a hora que chegou o arquivo e tinha 3 horas, eu fiquei, meu Deus do céu, acho que me arrependi. Mas eu adorei, assim, foram 3 horas, não vou falar que voaram, mas que passaram mais rápido que algumas outras 3 horas de alguns outros filmes que eu vi com essa duração esse ano, né? No caso, esse filme chama Ilusões Perdidas, e ele adapta o livro do Balzac do mesmo nome, que é sobre um jovem escritor que mora no interior, e ele tem sonhos de ser um grande escritor, aí ele acaba se mudando para Paris, e a cidade corrompe ele da pior maneira possível. O nível de produção desse filme é incrível. Se ele fosse norte-americano, ele estaria no Oscar, ele estaria em todas as premiações possíveis. Esse filme ganhou um monte de César, que é o Oscar francês, é o maior prêmio do cinema francês que tem, o César. Então, assim, é um filme muito, muito bom, mas ele é grande e tem uma hora que você sente essa duração, porque ele é um grande épico, né? Ele tá disponível para aluguel digital. Eu comecei a correr agora, né, gente? Vocês sentiram, né, que eu tô falando menos dos filmes, mas é porque a gente tá perto do fim. Vamos pro top 5. Noite de Paris é um drama francês com a Charlotte Gainsbourg e fala de relações familiares e momentos difíceis.
parece muito cinema nacional. Tem umas dinâmicas bastante parecidas, além da mensagem de perseverar através das adversidades com as pessoas que te querem bem. Eu não dei nada pra ele pelo pôster, pela sinopse, mas eu gostei muito dele. Eu achei excelente, a técnica dele é muito boa, ele tem uma estética de filme, de foto. Parece que você tá vendo um monte de foto antiga, sabe? Porque ele se passa nos anos 80 também. Ele tem um fundo político, mas o que importa ali é a história daquela família e é um filme muito, muito bom. Noites de Paris tá dando pra alugar digitalmente por enquanto, mas eu acho que talvez ele chegue em algum streaming, porque ele tem muito cara de filme comercial, sabe? Por mais contemplativo que ele seja, eu consigo ver ele entrando no MUBI, numa Belas Artes à la carte muito em breve. Só vai depender da distribuição, né? Agora, o top 4 é todo de filmes nacionais. Eu tô muito feliz de ter visto esses filmes, porque eles são todos excelentes, e vamos lá. Mar de Dentro foi um filme que eu assisti no começo do ano, e ele me tocou muito. Ele fala sobre maternidade, né? Um tema que não é muito a minha praia, mas ele é um ponto de vista de uma mulher que ela não desejava ser mãe. E ela é uma mulher bem-sucedida, ela tem vários privilégios, e mesmo assim isso acaba mudando a vida dela pra sempre, e acontecem mais outras várias coisas, assim, que, nossa, me pegou. Muito sensível, eu fiquei muito reflexiva, eu gostei bastante, e ele tá no Telecine. Paloma é um drama emocionante sobre uma mulher trans que sonha se casar na igreja e não vai medir esforços pra conseguir isso. Ele é sensível sem ser irreal, ele tem denúncia social, ele tem crítica, e ele tem um arco de libertação e recomeço, um final muito bonito. É um filme muito, muito bom, assim. De todos os filmes que eu tô falando aqui, eu acho que esse foi o que ficou disponível muito perto da janela de lançamento dele. Ele saiu no cinema, sei lá, 2 meses atrás, e ele já tá no catálogo do Globoplay, então esse tá fácil de ver, hein, gente? Em segundo lugar ficou Carvão, um filme que eu já falei aqui no episódio 135, inclusive falei junto com a mãe e com Paloma. Mas Carvão é um filme que é melhor ver no escuro, porque ele tem muitos desdobramentos. Muitos pequenos plot twists dramáticos que eles vão criando uma atmosfera tensa, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar, até culminar no clímax, né? Então, é legal ver todos esses desdobramentos acontecendo meio que um por um e ser surpreendido e aquelas coisas acontecendo à sua frente que você nem imagina que vai rolar, né? Mas falando muito por cima, ele é sobre uma família do interior, simples, bastante religiosa. A religião é um ponto chave da crítica dele, né? Enfim. E essa família vai receber um visitante que eles não conhecem. Mas esse visitante vai, supostamente, ajudar a família, principalmente financeiramente. Porém, para que essa visita aconteça, algumas coisas precisam ser feitas, precisam ser arranjadas. E assim, gente, confia que vai dar bom. Guardem esse nome, se vocês tiverem a oportunidade de ver esse filme, assistam Carvão. Também é um título super simples, que você vai pesquisar no Google, aparece o item Carvão, não o filme, né? Mas, infelizmente, não achei nenhum lugar que ele esteja disponível, mas talvez ele chegue logo para aluguel digital, porque ele foi lançado há alguns meses no cinema, então tá dando já a janela de chegar para aluguel digital. Vamos aguardar. E, em primeiro lugar, ficou o escolhido para representar o Brasil no Oscar na categoria de filme internacional. Ele acabou ficando de fora da shortlist, o que é uma pena, mas isso não desmerece ele em nada. Quem tá perdendo é o Oscar. Marte 1 acabou entrando pro meu top 10 lançamentos de 2020. É um filme lindo, ele é sobre perseverar através das adversidades com as pessoas que te querem bem. É um tema repetido, né? Mas ele é muito bom, ele faz isso muito bem feito. Ele já tá disponível em aluguel digital. Em algumas capitais eu acho que ele ainda tá no cinema. Ele passou algumas semanas atrás aqui no Sesc de Bauru, então assim, não são muitas oportunidades para assistir ele, mas elas existem. A história, que não é muito o foco, ele vai acompanhar uma família de classe média baixa durante alguns meses de mudanças na política nacional e como essas grandes mudanças acabam influenciando o cotidiano de pessoas comuns, cada uma com as suas preocupações e sonhos. Ao contrário do Carvão, onde tudo pode ser um spoiler, aqui em Marte 1, nada é um spoiler, porque não importa o que acontece, mas importa
como acontece. Você só vai saber disso tendo a experiência de assistir e ver aquelas dinâmicas familiares acontecendo na sua frente, e você encontrar elementos que vão conversar com você, que vão conversar com a sua realidade, aí você vai se emocionar e vai pensar que as coisas vão melhorar, porque ele é um filme muito otimista. Por mais que ele passe por maus bocados, por mais que os personagens passem por situações esquisitas e ruins, no final fica aquele gosto de a gente vai fazer as coisas dar certo e as coisas vão melhorar, sabe? Então, é um filme muito, muito bom que eu recomendo pra todo mundo assistir e se emocionar, porque vale a pena. Eu fiquei muito feliz de pegar essa cabine e assistir antes de ficar famoso. Não, nem isso. Foi um filme que, se não me engano, eu acho que foi um dos primeiros releases que eu recebi assim que eu entrei pro mailing da Cine, porque esse filme passou em Sundance, que é um festival que acontece no começo do ano, que eu lembro que eu entrei pro mailing da Cine no começo do ano, e eu acho que o primeiro e-mail que eles mandaram foi Marte 1 tá em Sundance. E eu guardei aquilo, e meses depois eu consegui ver a cabine, e foi muito legal, gente. Esse filme é muito, muito bom. Então, é isso, né, gente? Já falei muito. Esse é o primeiro episódio da retrospectiva de 2022, janeiro inteiro. Vai ter esse tipo de conteúdo por aqui, né? Ao longo das próximas semanas eu vou falar das séries que eu vou assistir e vou falar dos filmes, porque eu vi muito, muito filme. Eu já tô fechando as minhas estatísticas, mas tem tipo 120 filmes. Tem um pouquinho mais, mas são 120 filmes. Eu não vou falar de tudo, mas eu vou meio que separar em blocos pra falar os destaques, os melhores, as decepções, essas coisas e tal. Então aguardem. Porém, no nosso Instagram, o @filme.da.semana, começou janeiro, começou conteúdo novo. Essa última semana que passou foi inteira de retrospectiva, mas a partir do dia 2 já é conteúdo novo, já é ano novo e vai ter bastante coisa legal esse ano lá. Vamos ver. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Você pode mandar qualquer tipo de contato, feedback, conversar, manda e-mail. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer contribuições com o nosso trabalho. Qualquer tipo de doação espontânea é bem-vinda. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Sei lá quantas horas deu. Eu espero que não tenha ficado cansativo. Eu espero que tenha dado pra entender. E semana que vem estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau.